a gente tem esse mês de setembro, né? O mês de setembro amarelo, então se fala bastante de suicídio. E aí eu tava lendo uma postagem lá sobre o porquê do setembro amarelo, do menino lá do Mustang amarelo. E aí aconteceu, né, desse episódio também de alguém próximo da gente fazer uma tentativa de suicídio. E eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, que o irmão dela se suicidou em 2017. E aí eu pensei, né, eu falei assim, nossa, são pessoas muito próximas da gente. A gente tem a solução, a gente sabe que o que falta é Cristo, né? Mas como que a gente pode agir praticamente? Primeiro, assim, a minha dúvida sempre é como identificar um potencial suicida? Como que se a gente tem a capacidade, mesmo leigos, de fazer essa leitura, né? Quando às vezes a pessoa ela manifesta o desejo pela morte, mas às vezes a pessoa acaba dando sinais e sintomas, né, de uma tendência suicida. Essa minha amiga de trabalho mesmo falou, né? Ela falou assim, o meu irmão, ele dava sinais de que as coisas não estavam bem. Ele estava num tratamento de depressão, estava fazendo tratamento com medicação, terapia. Então a gente sabia que as coisas não estavam bem, mas a gente não sabia que estava nesse ponto. Né? Então, se a gente consegue fazer essa leitura, esse pré-diagnóstico. Tá, você está começando com pergunta? É isso? Pode já começar assim nesse estilo? À vontade. É formado de uma maneira diferente, mas pode sim, eu já posso te responder bem superficial, assim, pode sim, mas não são todos os casos que a gente consegue evitar, e aí então acho que não deve carregar essa culpa, essa responsabilidade total, porém é evitável, é possível evitar, e eu vou reforçar o que eu vou falar anteriormente, mas eu gostaria depois de estruturar melhor, até para colocar uma estrutura de um entendimento melhor, de uma base do entendimento através do tema, né? Mas o nosso tema é suicídio e o papel da igreja. Mas eu vou responder essa sua pergunta, né? Os maiores índices de suicídio são as doenças psicossomáticas, doenças da mente, doenças, enfim, tudo que tiver envolvido a mente e doenças problemáticas, né? Então, assim, a depressão é o que está incidido em maior número, né, de casos de suicídio. Teve indícios de depressão. Então, a gente vai falar muito sobre a depressão e os seus sintomas, que quando a gente fala sobre a depressão e seus sintomas, a gente pega a maioria de 80, quase 70, 80% dos casos de suicídio tem a depressão. É uma porcentagem muito grande que tem. Então, mas não é só a depressão. E aí existe várias doenças psiquiátricas, que entre 8, 9, 10 doenças psiquiátricas que vai estar incidido nos casos de suicídio. Então aí eu posso voltar a isso com mais detalhe, mas eu só vou enumerar aqui algumas. Então tem a depressão, tem os transtornos mentais como transtorno afetivo bipolar, tem transtornos relacionados ao álcool, às substâncias, e aí alguns sintomas são as dependência, a abstinência, a tolerância, a agressividade, a impulsividade, que está relacionado com alguma substância, droga, álcool. A esquizofrenia, né, também tem indícios no suicídio. A esquizofrenia, os sintomas de esquizofrenia: delírios, alucinação, discurso, né, desorganizado, comportamento desorganizado, sintoma negativo, né, e perda da capacidade laboral, acadêmica e social. Então, esse é o esquizofrênico. Eu acho que até me parece um pouco às vezes. Tá precisando de ajuda? Transtornos e alguns transtornos de personalidade, aí que são vários, né? São muitos, assim, né?
Mas, assim, no entanto, os sintomas ele sofre transtorno de personalidade, ele faz sofrer a si mesmo e faz o outro sofrer, e faz a sociedade sofrer em si. Ele não aprende com a experiência, ele tem dificuldade, ele que tem transtorno de personalidade, transtorno de humor, o abuso de drogas, enfim, são esses alguns. Eu vou entrar mais lá na frente, mais na depressão, e eu vou dar mais ênfase à depressão, né? Porque o esquizofrênico já é mais fácil, ou quando a pessoa tem um problema com dependência de álcool, substâncias, também é mais fácil de você identificar, ter um olhar diferente, né? Agora, falando da questão do evitável, como que é evitável, né? É quando a gente vê situações de mudanças bruscas na sua atividade normal, na sua rotina, né? Então, aqui, eu li aqui eu acompanho o CVV, né? Eu nem me apresentei, já fui respondendo aí, né? Você começou tudo, mas eu fui já monitor do CVV, quem não conhece é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, pode anotar aí, 188. E ele faz o quê? Ele previne, ele exatamente faz isso. Ele não vai te tratar, ele previne. Porque é dos maiores indícios de transtornos mentais, ele falta o diálogo, falta a aceitação, né? E hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ser ouvida, né? Conseguir ser ouvida, né? Então lá é uma ferramenta muito boa, de fato, para ser ouvida. Eles são treinados semanalmente. Eu passei por um treinamento intensivo de 7, 8 dias. Lá passa por um processo forte para ser selecionado, porque você lida mesmo com telefonemas onde a pessoa está com arma na mão, seja branca, seja revólver, onde ela está estúpida, agressiva, ou só liga para querer, às vezes, insinuar, besteira, enfim. Então, você tem um treinamento muito forte, é muito sério nessa ferramenta. E eles escreveram assim, hoje, no Setembro Amarelo deles, que eu tenho no Instagram, o CVV Oficial. Escreveram assim, nem sempre é possível impedir o suicídio, mas devemos estar atentos a mudanças bruscas de comportamento e se mostrar disponível para fazer a diferença. Resumindo a sua pergunta, é isso, é exatamente isso. É superficial, porém profundo ao mesmo tempo. Então, assim, nem sempre é possível impedir o suicídio. Pronto, que fique claro. Mas devemos estar, sim, atentos a mudanças bruscas de comportamento. Quais são essas mudanças? Aí a gente pode entrar na questão da depressão, os sintomas da depressão. A gente entra na perda de peso, ou ganho excessivo, perda excessiva, ganho excessivo. Tudo nos extremos na depressão. Essas mudanças, por isso que fala, mudança brusca. Então, vai estar localizado sempre no excesso. E aí, assim, eu queria que vocês gravassem, agora eu vou falar bem real, gravem isso. As doenças mentais estão nos excessos, e principalmente excessos permanentes. Então, por exemplo, perda de peso, ganho de peso excessivo, tristeza, muita tristeza, persistente, permanente, não sazonal. A gente fica triste quando perde emprego, a gente fica triste quando entra no luto, aí é diferente. Mas são, assim, coisas que prolongam. É um excesso de tristeza que realmente é recorrente, realmente prolonga, fica muito tempo e a pessoa não consegue resolver. Perda dos prazeres da vida. Às vezes a pessoa tem 5 prazeres. De repente ela não faz 3. De repente ela não faz mais nada de prazer da vida dela. Esse começa a olhar. Dormir demais, dormir de menos, entendeu? Sempre fica nos extremos. A pessoa se sentir inútil. Bom, eu me senti inútil porque não consegui fazer uma atividade hoje, mas eu posso fazer amanhã. Mas isso ser persistente em qualquer atividade é excesso. E também a omissão de fazer também.
que é o outro excesso. Então, eles estão nos excessos. Sentir-se culpado, sentir-se um peso para os outros, esses são os sintomas da depressão. E aí esse é o pior, que é o mais claro, né? É ter pensamentos frequentes de mortes e suicídio. Fato. Então eu já respondi a pergunta, a gente já pode acabar aqui. Tudo bem? Boa noite, né? Como intervir, né? Então, aí você entendeu. Olhando os sintomas, olhando que eles estão no excesso, como a gente consegue perceber? É estando perto. É estar perto, é estar próximo, é estar cuidando e estar, assim, vigiando, orando, vigiando, aí no caso do papel cristão. E a outra parte aí, vamos na ação prática, é convencer a pessoa a procurar ajuda, né? Talvez para mim isso daí é a parte mais difícil. Convencer a pessoa a que ela precise de ajuda. E aí, assim, existe N possibilidades de ajuda, seja terapêutica, medicamentosa. O CVV, por exemplo, ele tem postos de atendimentos que fazem aconselhamento. Se você entrar no site lá no CVV, tem postos de atendimento. Existem voluntários específicos treinados exatamente para isso. Então, cada cidade tem que olhar se tem na sua cidade. Então, vamos colocar no âmbito da igreja, pedir ajuda à igreja num setor de aconselhamento. Se a sua igreja local não tem, procurar uma igreja que tem, procurar a assistência social da sua cidade, procurar a psiquiatria da sociedade, da sua cidade, dentro do psiquiatra, procurar atendimento terapêutico, psiquiátrico, que ele vai lá estar fazendo uma manutenção na sua medicação, no seu diagnóstico, e aí o terapêutico, para casar os dois. Porque o médico ele vai diagnosticar de fato qual que é o seu problema, se ele é biológico, se ele é realmente só mental, não existe ali uma situação sazonal que só consegue só com terapia, ou não, ou com a ajuda da regulação dos neurotransmissores, porque hoje em dia existem vários estudos sobre a depressão muito avançados, inclusive estudos sobre dietas, colocaram pacientes onde deram uma dieta, tem a dieta mediterrânea, acho que as pessoas já ouviram falar, deram uma dieta mediterrânea para ele, a dieta alimentícia, e no outro grupo só deram atendimentos terapêuticos, aconselhamentos, conversa. O grupo que deu a dieta mediterrânea tiveram 33% a mais evolução na cura da doença da depressão, onde o outro, versus 8% no outro caso. Então já viram que a questão da alimentação, onde o seu estômago fala que é o segundo cérebro, onde você tem as emoções que dá frio na barriga, onde está tudo envolvido, disseram também que aquela coisa, você é um secou, é bem por aí. Então eles comprovaram cientificamente. Então assim, existe também uma relação da depressão onde ela pode ser herdada e ela não fala em si aquela herança física, comportamental ou doença genética. Existe um outro nome técnico que eu não vou saber agora dizer. Existe assim uma herança de trauma familiar. Olha como é sério. Então imagine assim, um pai, uma mãe, um avô, alguém que teve problemas lá, de algum tipo de trauma, que trouxe uma lembrança, uma marca no cérebro, marcou ali, trouxe memória cerebral do trauma, e aí a pessoa vai passar isso para o filho. Olha como é sério. Então, digamos assim, um pai depressivo, uma mãe depressiva, fatalmente esse filho vai ser depressivo, essa mãe vai ser depressiva, a herança vai ser depressiva.
a probabilidade é muito grande. Então existe a herança do trauma passado para a herança. Existe o trauma passado para a herança. Então, assim, não adianta ter raiva, ter ódio, né? Porque eu sempre falo que herdamos dos nossos pais, né? O que nós somos e os cromossomos e os traumas também. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu pude ajudar nesse sentido. Aí você vai falar assim, a tristeza, que eu acho que é o que está mais presente na gente, né? Você vai falar, poxa, mas qual é o meu diagnóstico de tristeza permanente? Eu acho que tristeza, ela passa aí, vamos colocar de 10 a 15 dias e não passar essa tristeza no indivíduo que está perto de você, é um sinal que você precisa chegar perto, convencer essa pessoa para pedir ajuda. Então, eu acho que é isso. Agora, as outras doenças no qual eu falei, aí elas já são mais diagnosticadas, tal, ela já consegue ver mais essa questão. Então, a priori o convencimento dessa pessoa, procurar ajuda, essa é a parte mais difícil. A outra parte, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa compreender, até para que você saiba lidar com um depressivo, saiba lidar com um esquizofrênico, saiba lidar com um dependente, para você também não adoecer e pior, para que você não seja um codependente dele também, né? Na psicanálise a gente chama de acompanhante fóbico. O que é? É você alimentar a doença da pessoa. Tipo assim, é como a criança de 3, 4 anos, onde ela está na fase que você deve discipliná-la, ela pede disciplina e você põe a mão na cabeça, entendeu? Você está sendo acompanhante, onde ela pede limite e você não dá limite. E aí qualquer estudioso da área pedagógica, né, entende a fase do crescimento da criança onde ela pede limite e tem que dar um limite a ela. Se você não dá, você está sendo acompanhante de algo que ela precisa, acho que dá para comparar, né, de algo que ela precisa, que faz parte do crescimento dela, saudável. Então, basicamente é isso. Bom, se vocês quiserem, eu posso continuar falando de trás para frente do que eu tinha preparado. Existe um número aqui, aí você pode falar o Brasil, e que número que ele está no mundo por 100 mil habitantes. Nem se preocupe com isso. O Brasil está bem longe assim, do número, né? Enquanto o maior número aí por 100 mil habitantes em 2016 é a Lituânia, com 31, 32 a porcentagem, o Brasil está com 6,5. Aí tem a Lituânia, a Rússia, tem a Bielorrússia, tem a Suriname, tem Japão, que é muito forte, Estônia e tal, e a Croácia, e assim por diante. Aí você fala, mas por que esses países? Alguns estudos dizem assim, que os países onde é mais frio, esfria o coração. É bem mais ou menos assim. Eles ficam assim, vazios de relacionamento físico, relacionamento pessoal. Cidades mais frias, as pessoas não saem muito de casa, não tem relacionamento pessoal, e isso acaba propiciando, né? Acaba incentivando, acaba induzindo ao... como que é que fala? A introspecção demais. E aí a pessoa não pedir ajuda. E tem a dificuldade de chegar perto. Então, as áreas onde é mais fria, países mais frios, eles estão nesse sentido. Eu vou contar um caso muito interessante. Foi um caso de estudo de uma faculdade que aconteceu real. Quem é do ABC aqui conhece. A cidade do Rio Grande da Serra tinha um índice do ABC por habitante muito alto. E aí uma faculdade de psicologia foi estudar o índice alto
da cidade. E aí, nesse índice alto, encontraram outro índice mais atual, e o índice ele baixou da taxa de suicídio. E aí trouxe mais curiosidade. E aí foram olhar o porquê esse índice abaixou, visto que a Secretaria da Saúde não tinha feito, nos últimos anos, nenhuma iniciativa contra o suicídio, nenhuma campanha. É uma cidade mais serrana, montanhosa. Então chega por volta das 4 da tarde, por exemplo, já vem neblina, as pessoas não saem muito da rua. É uma cidade onde tem mais pessoa de idade e tal. E aí eles foram ver o que aconteceu. O que aconteceu? As cidades próximas que rodeia Rio Grande da Serra, aí acho que vou falar, minha esposa vai até gostar dessa história, que eu acho que ela vai lembrar, ela tá aí, a Daniela. As cidades no entorno do Rio Grande da Serra pegavam seus cachorrinhos e abandonavam lá, na cidade do Rio Grande da Serra. Então, digamos que cerca lá Paranapiacaba, Santo André, eu acho que faz divisa, Ribeirão Pires e tal, pegavam os cachorros e largavam lá, né? Que é uma cidade mais quieta e tal. Aí as pessoas da terceira idade, esqueci um detalhe importante, o índice grande de suicídio está também, um dos altos, na terceira idade, tá? E em a maioria homens também. Então o que eles fizeram? Viram cachorrinhos abandonados, as pessoas de idade pegavam os cachorrinhos. E adivinha? Cachorro, ele troca afeto. Cachorro traz companhia. Cachorro, ele te traz uma identificação com você. E aí os índices abaixaram por causa disso. E viram que a taxa, né, emocional, digamos assim, viram que as questões emocionais dos idosos estavam melhores, viram eles mais alegres. E aí a faculdade foi lá entrevistar realmente o que tinha acontecido. Nessa entrevista foi esse fato que aconteceu. Então, assim, na verdade foi um dedo de Deus aí, né? Porque como, né, os idosos poderiam ver os cachorros e não pegar. Mas realmente eles pegaram, trocaram afeto, enfim, e aí a taxa de suicídio baixou. Vamos lá. Ô, Dani, vamos falar de outro. E fica mais preocupante, até agora você falando dessa questão do afeto, eu tenho visto bastante estudos falando o quanto a taxa a depressão e o suicídio vai aumentar, né, nos próximos meses por conta do isolamento social. Além da depressão, às vezes ela ser estartada por um evento, um luto, uma perda de emprego, uma questão financeira, essa questão da gente estar isolado também vai aumentar muito o índice de depressão na população e o índice de suicídio também. Então, eu acho que até por isso é mais importante ainda a gente falar mais a esse respeito, né? Eu acho que a igreja a gente em si fala muito pouco, né, a respeito disso, né? Olha, quando eu entrei na psicanálise, eu não me apresentei, né, gente? Ó, eu tenho uma formação de administração hospitalar e eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, fiz atendimentos na escola, estágio para concluir o curso. E depois, nesse meio tempo, eu descobri a psicanálise na CVV, porque eu participei do seminário de prevenção ao suicídio. Depois eu fiz aí um ano, tá trancado, 1 ano e meio de seminário teológico. Sou presbiteriano, casado com a Daniele, né? Meu nome é Daniel, sou Daniel e Daniele. Então, esse sentido, agora me perdi na pergunta. Tá. Estima-se, né, que futuramente aí, quase a depressão atinge 7% da população mundial, ou seja, 400 milhões de pessoas, né? Aqui eu fiz um outro dado aqui. Aqui. Estima-se. Então vamos lá.
A depressão atinge quase 7% da população mundial. Isso quer dizer o quê? 400 milhões de pessoas. Há outro dado, 800 mil pessoas no mundo morrem todos os anos de suicídio. Né? Tiram a própria vida de suicídio. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que a cada 40 segundos... Ó, a minha mãe colocou, a depressão é a maior... Isso, eu falei isso, né? Que a depressão é uma doença emocional, é a maior doença emocional indiciada, né, no suicídio. Então, assim, 800 mil pessoas morrem todos os anos. Isso quer dizer o quê? É uma morte a cada 40 segundos no mundo. Uma morte a cada 40 segundos no mundo por suicídio. Aí, esse número aí, no nosso país agora, vou falar, é um número assim que pode ser muito maior, porque alguns casos, eles não investigam muito se foi suicídio ou não, mas é encontrado no quarto, por exemplo, tem casos lá de intoxicação medicamentosa, que não é feito uma autópsia, por exemplo, então no atestado de óbito não vai como suicídio. Então tem uma série de coisas, assim, série de fatos que não é computado aí para o nosso país. Então, o nosso índice aí, creio que pode ser bem maior aí. Vamos lá. Eu vou continuar de trás para frente aqui. E aí, só colocar alguns dados importantes. Então, a gente falou sobre a depressão pode ser um desequilíbrio químico, eu comentei isso, né, dos neurotransmissores, e aí o psiquiatra que vai diagnosticar a depressão e também vai medicar medicamentos ótimos e altamente tecnológicos, digamos assim, que eles chegam a mudar a arquitetura do cérebro. Porque o que ele vê na depressão hoje? Que é um tipo de inflamação também. E a depressão, pelo fato de ser uma inflamação, ela pode mudar a arquitetura do cérebro. Quer dizer o quê? Que realmente a pessoa não tem força mesmo. Ela não tem. Então, alguma medicação, ela muda a arquitetura. Por isso que deve haver a paciência para essa adaptação da medicação. Em torno de 2 a 3 e a 4 meses, às vezes, no máximo 3 meses da medicação, suportando os sintomas, né, que ele tem, que é os efeitos colaterais. Tem uma coisa importante aqui, você lembra daquele humorista de Hollywood, Robin Williams? Uhum. Doutor Alegria, né? Tudo ficou surpreso, né, quando houve a morte dele e foi de suicídio, né? O Homem Bicentenário, né? Oi? O Homem Bicentenário, ele fez o filme O Homem Bicentenário, o Doutor Alegria, não é esse? Patch Adams, isso. E o que eu mais gosto que é aquele jogo lá, esqueci o nome do filme. Jumanji. Até ele gritou aqui, Jumanji, e saiu até o 2. Então assim, e uma das formas de esconder a depressão também é o humor. Acredita? O que pareça. O cara que é humorista, ele esconde a depressão, ele esconde algum transtorno mental. Então você vê como é difícil, né? A gente tem às vezes até um paradigma, a gente tem uma sensação muito superficial quanto ao humor, né? Quanto à doença, né? Nem sempre o sorriso ele diz tudo, né? O Jim Carrey, né? O Jim Carrey sofre de depressão, né? Sim, exato. Dani, isso aí acho que é bastante interessante a gente ver, assim, eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens para alguns países que é muito frio, né? Que eles vivem metade do ano embaixo da neve lá. E acho que essas duas coisas têm muito a ver, porque assim, o que acontece? Aqui no Brasil, como a gente tem um clima quente,
A gente sai na rua, a gente vê o vizinho de cima, vê o vizinho de baixo, a gente vai andar no parque aqui, a gente encontra as pessoas, então a gente tem essa interação muito maior, muito forte, assim, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha mais amizade, que se abra mais, né? E seja espontâneo. Tanto é que os brasileiros lá fora, eles têm essa visão, né? O brasileiro é tudo alegre, tudo feliz, conversa, né? Então tem essa empatia, né? Então acho que isso é muito interessante. E justamente esse negócio do humor é assim, o humorista ele acaba fazendo as pessoas rirem, mas essa é a profissão dele, né? Na verdade, não é que ele é uma pessoa feliz e as pessoas riem junto com ele, né? Ele meio que faz os outros rirem, mas isso não quer dizer que ele está sorrindo, né? Que ele está vivendo essa alegria, né? Então acho que é bem uma questão assim de a pessoa se coloca, ela faz um personagem, né? Um papel, né? Então ela se coloca de uma forma para as pessoas, mas ao mesmo tempo dentro dela está totalmente diferente, né? Isso é importante a gente falar, porque assim, o depressivo, o depressivo ou alguém que tem um transtorno, ele acaba tendenciando a escolhas, a esconder. E aí, por trás de dizer que é a profissão dele rir, ele está escondendo o quê? A doença dele. Então, é um dos cuidados. Eu esqueci de falar umas coisas assim, bem importantes, que eu acho que é uma questão que vocês devem frisar. Eu acho que a curiosidade de vocês a respeito disso, de chegar, de notar na pessoa sintomas, né? Eu acho que essa é a parte prática, né? Então a gente falou algumas coisas, né? Então eu vou colocar aqui, reforçar outras coisas também, e algumas coisas repetidas, né? A origem disso, né? Eu falei sobre o componente genético da herança, né? Que algumas pessoas predispõem a algumas doenças psiquiátricas, né? Seja ela herdada, seja ela comportamental, ou seja ela sazonal. E aí o sazonal é onde a gente deve entrar. Está tendo uma interferência. Será que é minha? Já passou. Daniel, acho que é só. Eu identifiquei. Eu tenho um amigo meu que o pai dele ele tentou suicídio. Na verdade, ele já tinha problemas psiquiátricos. Ele foi internado e, a princípio, com uma depressão muito forte. E ele foi internado e teve um tratamento psicológico e tentou um suicídio. Só que assim, depois que isso tudo passou, graças a Deus o suicídio não aconteceu, e depois de um tempo ele voltou para a clínica e acho que a tristeza excessiva, a depressão que não foi curada, e acabou que ele acabou tendo problemas biológicos e veio a falecer. E assim, eu consigo identificar essa herança no meu amigo. Eu consigo facilmente ver. E assim, uma das coisas que eu frisei bastante, infelizmente, no velório dele, eu falei: toma cuidado com esse seu jeito de ser, essa sua forma. Ele é uma pessoa muito bruta, sabe? Uma pessoa muito resistente, muito fechada, que é pau, pedra, e não é flexível, sabe? E nem se abre. Ela se frustra, se fecha, muda o cotidiano, muda os relacionamentos para não se frustrar ou não se adaptar a uma situação nova. Então, assim, eu consigo facilmente entender e enxergar isso de uma pessoa que não é tão próxima, mas que eu já tive muita convivência e é de fato isso. Esse é um caso bem atípico e claro que deve estar muito perto dele. E aí, no caso, aí a gente pode pôr como exemplo que o papel da igreja deve atuar, sim, nesses casos também, prioritariamente, né? Mesmo quando a
pessoa, assim, tipo, é uma pessoa que não tem convivência, ela, vamos dizer assim, ela não é cristã, ela não conhece a Cristo da forma como que nós conhecemos, né? Ela não teve um encontro, vamos dizer assim. Mas é uma pessoa que, assim, eu apresento em oração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de dar um tratamento ou uma simples conversa, entendeu? Para trazer mais para perto, para poder dar um auxílio maior. Sim. Aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do papel, já que a moderadora fez uma inversão. Ó, reforçando o que eu estava falando, então assim, existem componentes genéticos, né? Predispõem para algumas pessoas predispõem a algumas doenças emocionais. A gente falou a questão da herança e tal. E aí existem os fatores externos da vida atual. Algum tipo de trauma, né? Trauma de acidente, trauma de surto, trauma de assalto, experiências traumáticas de modo geral, né? O luto também é uma das formas da gente olhar para a pessoa que passou por isso. A gente passou ou está passando, a gente deve sim olhar com cuidado, chegar mais próximo, né? E você vê, tudo que a gente falou no começo, você só vai conseguir ajudar se você estiver próximo, se você se aproximar, se você, como o Paulo falou, de você andar junto, de você estar lá se predispondo, como eu li aqui na CVV que eles escreveram, né? Você estar disposto, disponível a ouvir, disponível a fazer diferença na pessoa. E aí eu tinha falado sobre uma das maiores taxas estão no idosos. Por quê? Porque assim, idosos às vezes passam por doenças crônicas que são incuráveis. E isso para ele é triste, né? Imagine se ele recebe um diagnóstico que sua doença é incurável e você vai acabar sofrendo por isso durante muitos anos. Então o idoso acaba passando por isso. As frustrações, né, de não realizar alguma atividade normais dele. Então, o idoso é muito normal perder a capacidade de tomar as suas próprias decisões, de resolver as atividades sozinho, e isso traz uma tristeza, traz um transtorno para eles. E na idade avançada, eles recebem, né, até mais que nós, notícias de amigos que morrem, né, dos idosos. Então, por isso, assim, até tem um índice grande. E também eu posso colocar que tem um abandono, né, os filhos que abandonam, a família que abandona. Então, por isso que o índice é um índice grande, né. Vamos lá. Eu acho que eu queria passar, eu não sei quanto tempo a gente começou, 8h30, nossa, vai dar 9h20, a gente começou 8h40, é 9h21, é isso? Deus, bom, eu queria estagnar essa parte, se possível, se alguém tiver alguma dúvida, porque eu queria falar alguma coisa sobre o papel da igreja. Alguma coisa, eu não sei se vocês têm um pouquinho mais de paciência para a gente falar um pouco mais, e eu vou tentar, né, ser bem breve com respeito da depressão, do suicídio. Que resumindo essa primeira parte, então, você diria que o essencial quando a gente identifica um potencial suicida ou uma tendência suicida é essa escuta ativa, é trazer para perto e ser um bom ouvinte, né? Eu acho que resumindo seria... E um ouvinte com qualidade, né? Que é difícil, porque às vezes, por exemplo, você se interessar em conversar com a pessoa, você pergunta se ela está bem. Eu tô conversando com ela, né? Aí você nem responde direito, aí a pessoa nem responde, você já está falando.
Então, assim, porque nas falas dela, você vai encontrar esses traços que eu disse, esses sintomas que eu disse. E, assim, tem que ser com tanta qualidade, porque às vezes está num traço pequeno que ela disse numa frase aleatória, fora de contexto. Você vai lá e pega. Fala, opa, tá esquisito aí. E os comportamentos, que isso é importante, a mudança brusca do comportamento. Isso é bacana, de você olhar e falar assim, oh, aquele cara lá, ele jogava bola 3 vezes por semana, era, nossa, ele parou de jogar. O que aconteceu? Ah, ele passava aqui, ó, tal. E aí você vai, o comportamento é mais fácil você identificar. Agora, a questão da pessoa que é introspectiva, que é a maioria, é assim, aí você tem que sentar e conversar, e sentar com qualidade, com profundidade e com muita sensibilidade e amor. Porque quando a pessoa começa a falar com você, eu costumo dizer que você está entrando no campo sagrado dela. Quando você entra em algo sagrado, você até tira o chinelo, você toma cuidado. Porque você fala, isso aqui é sagrado, você vai tomar cuidado. Que é um campo sensível, porque de uma hora para outra você pode perder a pessoa não confiar mais em você e não contar mais nada e se fechar. Mas aí cai na frase que o CVV falou, que eu acho que vocês têm que guardar. Né? Nem sempre é possível impedir o suicídio, mas devemos estar atentos às mudanças bruscas. Eu acho que se resume isso. Beleza? Todo mundo dá um joinha aí, a maioria só tá ouvindo, não tem câmera, né? Mas tudo bem. Ó, 21 e 25 agora. Eu quero passar para bastante importante que eu acho, quando eu estava preparando, que se eu falasse esse assunto, eu já responderia na igreja, né? Mas vamos ser o mais breve possível aqui e vou fazer algumas perguntas capciosas para vocês depois, para só deixar no ar e aí eu posso responder. Vamos lá. Qual é o papel da igreja de maneira geral? Né? Eu vou colocar. Qual é o nosso papel da igreja? E aí, essa questão, eu vou colocar aqui o que eu entendo de igreja. E aí, depois vocês pensam, aí mais pra frente, a gente pode discutir. E aí tem um grupo de estudo aí, que estuda a origem, né? Que é no caso do Paulo, mas algo mais sofisticado. Mas o que eu entendo? Vamos lá, eu vou começar assim, bem assim, que vai ser surpresa, eu acho, né? Que vai ter surpresa pra mim. Qual é o papel da igreja de maneira geral? No âmbito jurídico. Olha só, olha que a Constituição Federal de 1988 fala, no artigo 6º, fala assim, ela fala assim, ó, ela é positiva aos direitos sociais, com o objetivo de promover a justiça social e uma distribuição mais igual, integral e universal dos recursos econômicos e sociais. Olha só qual é o papel da igreja. E essa parte da Constituição Federal, do artigo 6º, está falando o quê? Da obrigação legal da igreja por ser concedida isenções de impostos. Então, assim, há uma questão condicional para a igreja ter isenção de impostos. Ela fazer esse papel na sociedade. Eu vou ler de novo. Foi surpresa para mim, por isso que eu estou dando ênfase. Eu tinha estudado muito superficial, depois eu fui ler na lei. Então, assim, ó, no âmbito jurídico, o papel da igreja ela deve ser positiva aos direitos sociais, com o objetivo de promover a justiça social e uma distribuição mais igual, integral do ser humano. O que quer dizer isso? É tudo do ser humano. A moradia, a questão do bem-estar, a questão da saúde, a questão do evangelho, da expansão do evangelho, enfim, a questão de comida, família, enfim. E aí fala, universal, moradia também está incluso, dos recursos econômicos e sociais. E aí aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 diz assim no artigo 26, o item 1.
universal, para todo mundo, né? O mundo inteiro. Declara que todo ser humano tem direito a um padrão de vida que possa assegurar-lhe e a sua família a saúde, o bem-estar, inclusive os serviços sociais indispensáveis. Aí eu vou um pouquinho mais para frente e terminar essa parte do artigo da Constituição Federal. O artigo 150, sexto da parte B da Constituição Federal de 88, isenta as igrejas de serem taxadas e de pagarem tributos tanto na entrada de dízimos e ofertas, como pelos serviços prestados. E aí aqui assim, a gente vai falar da Carta Magna. Quem não sabe o que é a Carta Magna? Magna é uma carta, é a grande carta da liberdade, onde ele separa Estado, que é o rei, né, no caso ali, da Inglaterra, com a liberdade da igreja. E aí eles dão poderes aos barões da época, que são os ricos da época. Então, assim, a Carta Magna, ela fala o quê? Para a liberdade das igrejas, eles isentam todos os impostos para a liberdade das igrejas, impedindo um poder absoluto dos monarcas da Inglaterra. Ela é clara quanto ao descrever que é vedada a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer a separação de Estado e Igreja. Estado não interfere na Igreja, nem Igreja interfere no Estado. Deu para entender mais ou menos assim? Bom, aí para finalizar, o Código Civil de 2002 se refere às organizações religiosas que, na atualidade, executam atividades de alcance amplo, notadamente na promoção social e na propagação da fé, contribuindo assim na diminuição de graves problemas que assolam o nosso país religioso. Então, assim, quero parar por aqui. Então, para vocês entenderem o papel da igreja na religião, na sociedade, ela tem em prol dos problemas que assolam o nosso país. Então, para vocês compreenderem, aquela igreja que não está fazendo o papel dela integral do ser humano, social, ou levando o problema da sociedade só espiritual, ela está indo não contra a Bíblia, ela está indo contra a sociedade civil, contra a lei religiosa. Então, assim, é muito sério a obrigação da igreja quanto ao bem-estar da sociedade. Então, juridicamente falando, é isso. Deu para entender? Tem alguma pergunta sobre isso? Está tranquilo? Eu posso passar por parte bíblica sobre o papel da igreja? Tudo ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, legal. Bom, no âmbito teológico, cristão, bíblico, né, eu vou falar algumas coisas, eu não quero me aprofundar, né, porque já está prolongando, já deu uma hora aqui. Precisamos estar comprometidos com a igreja. E aí vai para nós cristãos. Não somos só um povo cristão, somos um povo da igreja cristã. Fazemos parte do corpo de Cristo, independente das denominações. Ô Dani, acho legal você falou a respeito da igreja, né? E nosso papel como igreja. A igreja não é a instituição religiosa, né? A igreja somos nós, né? Pessoas. Se você fez um comparativo muito interessante aí com relação às questões financeiras, né? Dízimo e ofertas nas leis de hoje, né? Se você olhar na Bíblia, quando foi instituído o dízimo, era para trazer justiça para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros, né? E, cara, isso foi uma coisa que sempre me intrigou quando eu comecei a me aprofundar no estudo, que era assim, trazer justiça aos órfãos é legal, bonitinha, né? Os órfãos precisam mesmo de ajuda, né? Justiça às viúvas também, né? Poxa, coitadinha das viúvas, né? E os estrangeiros?
Quer dizer, os caras vêm fazer turismo aqui, a gente tem que sustentar os caras, né? Não faz muito sentido isso, né? Só que, na verdade, quando você vai estudar a essência disso, é muito mais profundo, porque o órfão é aquele que não tem um pai, né? A viúva é aquela que não tem um noivo, não tem um marido. E o estrangeiro é aquele que não pertence à terra, aquele que está fora da nação, fora do reino. Então, assim, ele está falando justamente de um povo que está longe de Cristo, cara, está longe de Deus, né? Então, o dízimo, na verdade, era justamente uma questão financeira que faria essa justiça. E qual é essa justiça? Apresentar esse Deus verdadeiro àqueles que não têm, né? Cara, quando a gente tá estudando agora, tá aprendendo a respeito de você fazer não um discipulado, mas como é que fala? O curso? Aconselhamento. Aconselhamento bíblico, na verdade, não é um aconselhamento, eu vou dar qualquer conselho, né? É o que eu faria. Não é o que eu faria, é o que a Bíblia nos ensina, né? O que Cristo quer que a gente faça, né? Esse é o aconselhamento bíblico. E quando a gente vai ver, cara, por exemplo, uma pessoa muitas vezes ela tira a própria vida porque ela não tem mais esperança. Mas a esperança é Cristo. Não é nas coisas desse mundo. A gente não pode esperar que as coisas desse mundo vão melhorar. A nossa esperança é Cristo, né? Muitas vezes a pessoa tira a própria vida porque o valor dela está em algo que ela perdeu. Às vezes perdeu a empresa, às vezes perdeu um ente querido e o valor dela estava ali e ela não vê mais sentido na vida, por isso que ela tira a própria vida. Enquanto a gente tem que apresentar para a pessoa que o valor dela tem que estar em um único Deus, né? Deus acima de todas as coisas. Ele é o único, Ele é o primeiro, Ele é o nosso fim, Ele é para quem nós temos que viver, né? Então, quando você começa a pegar todos os problemas, né, das pessoas, seja por vício, seja por depressão, seja por N motivos, a gente vai, no final, vai culminar assim, o que essa pessoa precisa de Cristo, né? E eu estou falando mesmo dentro do povo evangélico, né? Existem pastores que se suicidam, né? E pastores que conhecem a Cristo. Mas esses pastores, na verdade, eles precisam começar a viver o Evangelho de Cristo. Assim como Jó falou, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. Mas olha o que o Jó passou, né? Então, assim, não é porque você fala, porque você estuda e ensina as pessoas que você vive aquilo que você está pregando, né? Então, existe essa diferença em que você realmente conhecer a pessoa de ouvir falar, mas conhecer Deus de andar com Ele, conhecer de viver esse Evangelho, viver na prática esse Evangelho, né? E eu acho que esse é o desafio, esse é talvez o nosso maior desafio, né? Acho que não tem outra palavra, no sentido de você aconselhar essas pessoas, né? Você não querer falar para elas que tudo vai melhorar, mas você dizer para elas que a única esperança delas é Cristo, né? Porque a Bíblia mostra um mundo que está piorando, né? Vai vir o anticristo, vai vir perseguição, vai vir crente sendo degolado, né? Então a gente não tem essa esperança de que tudo vai melhorar. A nossa esperança é de que a gente tem um Salvador, né? E que esse Salvador já morreu a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele, né? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado com técnica, né? E agora, qual técnica que eu vou usar? Que recurso que eu vou fazer? Não, na verdade, a técnica é o Evangelho, o recurso é Cristo, né? E tudo tem que ser em função dele. Resume isso, o que o Paulo diz aí, né? A gente poderia até acabar agora, depois do Paulo, isso aí, de maneira excelente. Mas esse resume aí o papel da igreja. Esse. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E aí a gente faz esse papel de maneira mais profunda e aquilo que Jesus gostaria de passar. Eu queria assim só... Ô Dani, Oi? Desculpa te interromper, cara. É que assim, eu estava estudando essa semana esse texto que você falou, eu acho que vem muito a calhar, cara.
o id e pregar o evangelho, né? Às vezes a gente entende errado, porque a gente pensa que o id é eu ir para algum outro lugar, né? Quando a gente vê a palavra pregai no original grego, ela é no imperativo, é uma ordem, pregai. Agora a palavra id, na verdade, é não, ela é no passivo, ela é tendo ido ou indo, né? Então é assim, não é eu ir para algum lugar, mas é aonde eu estou, eu tenho que pregar, né? Então se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, se eu estou jogando bola, onde eu estiver, eu tenho que ser esse cara que tem que pregar o evangelho, né? Eu não tenho que me preocupar de ser um missionário e ir lá para outro país, não, é onde eu estou que eu tenho que fazer a obra. Como eu comentei aqui, né, na pregação, né, para fora, evangelizar, ter um testemunho contínuo, né, não ocasional, né, não só por ocasião, mas indo, sendo, testemunhando de Cristo, falando de Cristo a todo tempo, né, e Ele é a salvação, e Ele é a esperança, em tudo está nele, tudo converge nele, né, Ele é o Criador dos céus e da terra, a gente precisa passar isso. E outra, e que Deus, Ele espera, né, a manifestação dos filhos dele. E a terra lá chora, né, a volta de Cristo, e Deus espera a manifestação dos filhos, né, que somos nós, né. Todo mundo acha, enfim, eu acho que Jesus passou por uma depressão, não foi uma depressão severa, e aí eu vou falar o versículo. Ô Paulo, você acha qual? Vamos ver. Paulo, qual você acha que versículo que eu vou falar que Jesus passou por uma depressão que não foi uma depressão severa, mas mediana? Cara, aonde você acha? Não faço ideia. Poxa, Paulo, você me falou tanto disso. Vamos lá, vou falar uma frase. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Quem disse isso? Jesus. Em Marcos 14:34. Onde ele estava, Paulo? Getsemane? Próximo da crucificação. Eita, até arrepia, meu, até arrepia. Então, assim, a outra comprovação que eu dou que Jesus realmente passou por depressão, eu acho que, na verdade, humanamente falando, do parte humana dele, ele passou por tudo. Então, tanto que ele fala assim, tem de bom ânimo, minha mãe disse que pensou nesse texto, tem de bom ânimo, porque eu passei por tudo isso, eu venci o mundo, então ânimo, tristeza, ânimo, né? Então ânimo ele ajuda na tristeza. Vamos lá, a Cristiane, se vocês não sabem, ela foi minha paciente, ela respondeu e pensou esse mesmo versículo aí. Mas eu vou passar para outro, depois os irmãos procuram, em 1 Reis 19, é o que tem. Tem uma outra. Daniel, posso citar um também? Claro, você que manda, você manda aqui em casa. Então, Isaías 53, 4 e 5, que fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, realmente, como a gente aprendeu, né, que quando Jesus veio, Ele era 100% Deus e 100% homem. E para Ele entender todas as nossas dores, Ele passou por todas as nossas dores. Né? Então, eu creio também que Ele também teve depressão. É isso aí. Deixa eu só completar. Assim, cara, Jesus ele é tremendo, ele é Deus, né? Não tenho o que falar. Cara, ele assim, ele sempre passou o extremo de tudo, né? Ele sempre foi além de todos, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu estava fazendo um paralelo agora aqui, é assim, por que Jesus suou sangue
né? Quando ele foi orar lá no Getsemane, né? Na verdade, o que me entregava era assim, eu vi Estevão sendo apedrejado e glorificando a Deus, cara, né? Eu via Pedro contente por ser sacrificado, ainda falando assim, ó, não me mata igual meu mestre não, né? Eu via Paulo, né, sendo perseguido, sendo preso e cantando na prisão, e eu falava assim, Jesus então era mais fraco que esses homens, né? Porque Jesus, ele ficou tão angustiado que ele suou sangue e esses caras cantavam, né? Por que, né? Por que essa diferença? Mas a gente acabou de falar que as pessoas precisam ouvir a esperança, né? Que é Cristo. E você ter essa comunhão plena com Deus é a nossa esperança. E Jesus, sabendo de todas as coisas, aquela hora que ele estava orando, era justamente a hora que ele viu que todo o pecado do mundo ia vir sobre ele. E naquele momento, era a primeira vez e a única vez que ele ia se separar do Pai, né? Então, esse motivo da angústia de Cristo, a ponto de ele suar sangue, não é porque ele ia morrer, porque ele tinha acabado de falar para os discípulos que ele ia ressuscitar. Então, assim, ele não tinha medo da morte. Ele sabia que ele ia vencer a morte. Mas, assim, a angústia dele era de que mesmo por um pouco período de tempo, por um pouco espaço de tempo, ele teria que viver longe de Deus. Ele teria que se separar de Deus. Interromper essa comunhão por causa dos pecados que viriam sobre a vida dele, né? Então, assim, talvez essa seja a maior angústia, né? Aquilo que a gente acha que é a única solução, que é a esperança da comunhão com Deus, né? A esperança da salvação, ele viu que ali, naquele momento, ele ia ter que se separar, era justamente ao contrário, né? Então isso que realmente foi um peso enorme a ponto de ele transpirar sangue, né? Então isso é muito forte. Amém. Agora, para fechar, e aí é para finalizar mesmo, e aí a gente pode passar para as perguntas se tiver. Um outro exemplo aqui de um personagem bíblico que passou por depressão, né, seja ela severa, leve, né? Ele falou assim, tem um texto que diz assim, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo. Melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a quem? Quem Deus perguntou isso? Vamos ver se eu pensar. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a quem disse isso. O personagem disse isso. Melhor me é morrer do que viver. Jó? Quem? Jó? Não. Não. Olha, quase. É Jonas. Jonas. Olha lá, o Joel, Jonas. Eu acho que ficou bem claro, Dani, e o quanto quando você leu Tiago 1:27, que fala sobre a questão da igreja atender ao caos da sociedade e o Código Civil, ficou muito parecido, né? A definição de um e outro. E o quanto a gente é resposta para esse caos mesmo. A gente tem que se dispor, eu acho, a essa condição, né? De ir para fora mesmo, cuidar dos de dentro, ir para fora também, mas de tomar essa responsabilidade para nós. Eu acho que a gente vive um cristianismo muito consumista, né? Que a gente quer para nós, que a gente quer ser alimentado, que a gente quer crescer, que não é errado, né? Mas e o que fazer com tudo isso que a gente tem consumido? Então, eu acho que nessa parte ficou muito prático, assim, essa questão da escuta, o quanto essa escuta de qualidade é importante e o quanto a gente tem ferramenta para atender essas pessoas, né? Apresentar, trazer um pouco de vida, né? Acho que reforçando, assim, o quanto é importante a gente compreender o papel da igreja que somos nós, né? Tanto juridicamente falando, nós representamos a igreja, quanto biblicamente falando, quanto é sério. Às vezes a gente tem o costume, né? A pessoa vem procurar com problema, a gente fala para ela ir para a igreja.
E a gente tem que entender exatamente isso. Nós somos a igreja. Ela já está na igreja, né? Então é o que nós vamos fazer para confrontar esse problema e para trazer a esperança e a solução para ela. Ô Dani, acho que para completar, acho que uma coisa que a gente não falou e eu acho que é importante é assim, tá, a gente identificou uma pessoa e a gente começou a fazer tudo isso que a gente comentou aqui, tá junto com a pessoa, ter um ouvido ativo e a gente aconselhar biblicamente e tal. A pergunta é, por quanto tempo? Até quando? Quando que eu falo assim, bom, agora a pessoa vai ter alta? Não sei se é essa palavra, mas assim... Mas você fala, a pessoa que você já aconselhou passar? Não, só aconselhamento? Um exemplo, que nem o Joel falou que teve um caso na família, né? Graças a Deus esse suicídio não se efetivou, mas assim, de repente houve eu não sei, mas houve um primeiro tratamento, né? uma conversa, mas assim, como identificar que a pessoa já está ok ou que ainda ela precisa ser tratada, entendeu? É os mesmos sintomas? Continuar observando os sintomas. Continuar observando aqueles sintomas, por exemplo. Se conseguiu diagnosticar o problema dela, por exemplo, teve a tentativa de suicídio, aí conseguiu ver que é transtorno de personalidade, que o transtorno de personalidade ele tem cura, né? E você consegue lidar um pouco, e aí você precisa ver, entender, compreender, estudar quais são os sintomas desse transtorno. E se esses transtornos já passaram. Então, por exemplo, a primeira coisa é a pessoa querer ajuda. E aí, medicamentosa ou psiquiátrica, ter um diagnóstico. E aí é você entender os sintomas dessa doença. E aí ver se esses sintomas estão parando. É a mesma coisa assim, quanto tempo eu paro de tomar antibiótico por uma inflamação da garganta? Só porque a garganta parou de doer? Não, eu preciso tomar os 7 dias. E o médico fala. Então, assim, eu acho que é esse sentido. É você continuar perto. Porque, assim, pra mim, uma vez tentativa de suicídio, o cuidado seu nunca vai mudar. Vai ser muito pouco que vai mudar. Você sempre vai ter que, assim, não assim, criar uma desconfiança para criar discriminação, nada disso. É o olhar, né? Porque, assim, o potencial suicida, ele dá sinais a respeito das suas doenças emocionais. E as doenças emocionais, elas são diagnosticadas pelo profissional e identificadas pelo profissional através de sintomas, e aí deve ser acompanhada pela pessoa que está mais próxima. Entendeu? Eu acho que é isso. E aí, finalizando a minha resposta, resumindo, os sintomas cedendo, sumindo os sintomas, aí você vai descansando um pouco mais. No caso, falando tecnicamente, eu acho que a Bia vai entender, né? É desmamando, né? Você vai desmamando o paciente na sequência da evolução dele. Por exemplo, a Bia vai tratar alguém aí, quanto mais perto da autonomia, mais desmame a pessoa está tendo. O que é o desmame? É o crescimento da autonomia. Não tem mais o sintoma de dor, está conseguindo ficar equilibrado. A priori é isso. Legal, perfeito. Mais alguém? A Cris quer fazer uma pergunta. Cris, quer aparecer um pouco te ver? Eu tenho muita molecada por perto. Ela colocou um texto aqui, eu não estou acompanhando os textos, não. Vou ler. Quer falar alguma coisa, Cris? Tá aí? Vou ler o texto da Cris. Quando passei por depressão, uma das coisas que precisei foi quebrar o preconceito de entender que é uma doença, pois sempre ouvi dizer que era coisa do inimigo.
Mesmo o médico receitando remédios, meus líderes não aceitavam que eu tomasse medicação e eu acabava abandonando o tratamento até chegar a um ponto que não teve outra opção. Passamos isso juntos, né, Cris? E infelizmente a discriminação, a vergonha, sei lá, o que eu posso falar? Preconceito, né? Essa é a palavra. Foi a palavra que ela usou. Religioso contra a doença emocional, para mim é uma ignorância que adoece muitos irmãos da nossa igreja. Isso precisa ser quebrado urgente, porque a doença mental, ela está dentro do rol dos SUS como uma doença comum, como câncer, como doença de pele, e é muita ignorância que devia morrer. Então, dor de garganta pode tomar remédio, depressão não. Não, exatamente. Depressão é frescura. Horrível de dizer isso. É, triste. Daniel, Diga, essa Maria Luísa é minha mãe. posso fazer uma contribuição? Olha, se for 2 minutos, pode, senão acabou o vídeo. Até um. Boa noite, gente, a paz, Senhor. Então, essa semana passada, no grupo das Déboras, foi enviado um áudio de uma mãe que tinha perdido uma filha para o suicídio, né, falando do suicídio. E me chamou muita atenção no áudio que ela fala que a filha fez um ato impensado. E tem tudo a ver com o que a gente está falando de ser igreja fora, né? De estar próximo das pessoas, mas tem situações que realmente a gente tem que estar mesmo envolvido na oração mesmo. Porque essa mãe estava falando que convivia diariamente com a filha amiga, próxima, então ela não entendeu por que a filha fez isso. Ela tinha 14 anos. E me fez lembrar de algumas coisas na minha vida, na adolescência, né? Que eu também quase cometi suicídio, eu tive uma tentativa. E eu sei que foi um ato impensado também por um momento de desespero, de angústia, de decepção, né? Então, e na vida adulta cristã, também passei pela depressão, né? Então, é um assunto delicado, precisa dar uma atenção especial mesmo, ter bastante empatia, né? E amor pelas vidas, né? Pelas almas. Muito trabalho, né? É isso, é só uma contribuição. Obrigada. Ótimo, obrigado, mãe. Ainda bem que você não fez, senão eu não ia nascer. Você já tinha nascido. Misericórdia, ia ficar órfão, aí a gente tinha que cuidar de também. Quando eu comecei meu curso de prevenção ao suicídio, eu acho que foi... A gente está em 2020, né? Acho que foi em 2010, 2011, 9, mais ou menos, não lembro. Existia um paradigma que não era para falar de suicídio, porque senão estimulava. E eu sempre fui contra isso. Antes de eu fazer o do CVV, eu fui muito contra isso. Suicídio deve sim ser falado, discutido, conversado, principalmente na igreja. Igual a questão do paradigma aí, falando de um parênteses, sobre sexo, né? Sexualidade. É difícil também, as igrejas não falam sobre isso. Deve ser falado. Né? Existem uns tabus aí que devem ser quebrados, porque para mim é tabu de Satanás. É coisa que Satanás põe para que as pessoas não falem, e precisa ser falado. Então passou há um tempo falar, de uns anos para cá. Então, sim, suicídio deve ser sim falado, porque a maioria dos suicidas, os sintomas deles são difíceis de compreender, porque a maioria não quer falar. Exatamente porque a maioria estão no sexo masculino. E o homem não gosta de falar sobre os seus sentimentos mais profundos. Eles têm a questão do machismo, tem a questão da vergonha, homem não procura médico. Isso não parece
a estatística, né? O homem não costuma procurar médico e tal, enfim, tá mais aí. A Cris colocou o áudio dela. Cris, quer falar alguma coisa? Quero sim, boa noite, tudo bem? A minha filha começou com 15 anos, tendo problema com depressão. Ela até se cortava, o Daniel até sabe dessa história, né? E ela sempre se recusou a fazer tratamento, né? E as pessoas falavam para mim também que era coisa do inimigo. Então, o que a Cris fazia? Orava, jejuava, mas não conseguia chegar até a Gabriele. E hoje ela tem 22 anos, hoje ela aceita que ela teve isso, ela encarou de frente, precisa tratar. Hoje ela faz terapia. Só que com isso ela teve também convulsão. Ela chegou a ter 4 crises de convulsão, fez todos os exames. Não é epilepsia, não, o médico falou que não era isso. Ele mostrou na última convulsão que ela teve, que ela tinha, ele chama de outro nome, que agora eu esqueci. Crise Daniel, você deve saber qual que é. Que na verdade é o cérebro que manda a mensagem, na verdade o cérebro está sendo afetado, mas o estresse causou essa convulsão, né? Não danifica o cérebro, mas ela acabou convulsionando para liberar aquela carga de estresse. E com isso ela aceitou fazer o tratamento. Então, quer dizer, é uma coisa que às vezes nós pais não conseguimos identificar nos filhos, nos adolescentes, né? E eles passam por isso e a igreja, a escola, às vezes não está preparada para falar sobre esse assunto, que nem você acabou de dizer, acaba se tornando um tabu na hora de falar sobre isso. Legal. Cris, eu acho bacana você colocar isso, né, como tendo vivido isso, né, porque às vezes muitas pessoas podem ver o seu testemunho de vida, o testemunho de vida da sua filha e se identificar com isso, né? Então uma coisa é eu falar dos outros, outra coisa é eu falar daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, né? Então eu acho muito bacana você se abrir, você ter coragem de falar isso, porque com certeza isso, você sendo uma pessoa que já viveu, o seu testemunho, a sua voz é muito mais alto, muito mais forte do que a minha, por exemplo, que eu não tive uma experiência dessa, né? Então assim, com certeza muitas pessoas que estão passando por isso vão se identificar com essa sua experiência e com certeza vão abrir o ouvido e vão dar oportunidade aí para a transformação. Né? Legal. Mas ok, eu já acabei aqui, estou sempre desligando o computador, fiquem à vontade. Se quiser orar para a gente fechar, se tiver mais perguntas aí. Caso falar Então, alguma acho coisa? que espero ter atendido mesmo a todos aí. Se tiver mais dúvidas, pode passar para a Bia. É um prazer enorme, assim, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu já sofri também, então, na experiência, muitas questão de eu tenho uma tendência depressiva, né? Até a minha mãe estava aí, falou sobre depressão, né? É herdado, é culpa dela, é herdado, né? Então, tem que tratar, né? Enfim, eu passei já experiências traumáticas nisso. Então, acho que quando você passa, mesmo como o Paulinho falou, traz um pouco mais de propriedade para dizer o que é os sintomas e cada vez mais próximo que eu chego do conhecimento do sentimento humano, mais assim, sensível e humilde eu fico à dor humana. Nossa, saiu uma frase Filosófica. Uma frase legal. Então é isso, espero ter atingido aí. Foi bem gostoso esse bate-papo com isso. Né? Vamos orar. Dani, foi muito bom, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Depois eu vou dividir, gente, o material lá que o Dani mandou no meu WhatsApp, prometo, antes do fim do ano. E eu acho que
Que é muito isso mesmo, essa questão da escuta. Na fisioterapia a gente tem uma máxima que fala que a maior dor é a dor do paciente. Então eu nunca posso menosprezar a dor de um paciente, né? Então eu acho que vale muito também para essa parte de doença mental. A maior dor é a dor do que a pessoa está te falando, né? Então o quanto a gente não pode menosprezar e escutar e acolher mesmo. Vamos orar? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós podemos aprender um pouco mais sobre vários assuntos, sobre a sua palavra. Obrigada pela vida do Daniel e da Daniele. Senhor, obrigada pelo que o Senhor tem feito em nós e pelo que o Senhor vai fazer através de nós. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos realmente fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado e que o Senhor esteja nos capacitando para que as pessoas sejam impactadas pelo seu amor através das nossas vidas. Amém. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para finalizar a propaganda, se alguém está passando momento merchan, quer ser atendido, aí, tem o meu contato aí com a Bia. Posso divulgar lá no grupo? Podem atender, né? Estou aí estudando uma ferramenta aí. E fiquem à vontade. O cartãozinho está aqui, ó, já estava pronto. Já. Ai, que legal. Vou compartilhar lá no grupo, Dani. Mas está ao contrário. Não está espelhado, não. Vou compartilhar com o pessoal lá no grupo. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Daniele, por emprestar o seu marido para nós. Só um pouquinho. Valeu, Paulo. Até amanhã.